Então, gente, bem-vindos novamente com mais um pouquinho de jogada rúnica aí. Agora, a gente vai falar sobre alguns tipos de jogadas que eu tô assim maravilhados. Quer dizer, que eu estou maravilhado, que eu amo fazer esse tipo de jogada. Claro, quando eu jogo runas, porque já falei pra vocês que meu forte não é oracular. Não gosto muito mesmo. Tipo. Ai, Thiago, você joga runas? Aí eu custo pra falar que jogo, mas porque o meu negócio é magia rúnica, prática da magia. Oracular, eu acho meio maçante. E, e aí, tem uns tipos de jogadas aqui que quando eu jogo, eu. Ah, tem uns tipos de jogadas que quando eu jogo, eu prefiro elas. O Pilar Cósmico, conhecido como. Assim, eu mudei o nome para as pessoas entenderem melhor, assim, que iam se consultar comigo. Eu coloquei o nome de Conselho Nórdico, mas chama Pilar Cósmico. Por quê? Porque essa jogada, ela vai trazer para você conselhos dos deuses, conselho do panteão nórdico. O que é que eu preciso fazer? Como que eu posso fazer tal coisa? O que que eu preciso fazer para tal coisa? Então aí você vai fazer uma jogada de 5 runas no formato de um pilar. Runa um, runa 2, runa 3, runa 4, e runa 5. É, e as runas, elas têm uma ordem, assim, de significados, né? Ah, e hoje a gente vai ter aquela jogada calque, mas deixa ela pra já já. É, a primeira runa, ela vai falar sobre a situação, sobre especificamente situação financeira, né? Então, tipo, a situação financeira sua, se você estiver fazendo para si, ou da pessoa que você está consultando. A segunda runa, por quê? Porque é interessante que essa jogada aí, ela vai falar sobre recursos e possibilidades para os seus objetivos. Então, trata-se de financeiro também. No segundo nível, mostra a autoexpressão e a forma pela qual você ou o consulente direciona a sua energia. Ou seja, é, a autoexpressão, tipo, o que você está representando ali? Você está coerente com a posição número um? Não está coerente com a posição número um? O que fazer para atingir o seu objetivo? Você está, como se diz, coerente com os seus quereres para atingir esse objetivo? Então, aí vai sair na posição 2. Na posição 3, ela vai falar sobre situações afetivas, sobre relacionamentos, coisas desse tipo, que te afetam emocionalmente. Então percebam o nível das coisas. A primeira resposta foi material, a segunda foi mental, a terceira emocional. Isso diz alguma coisa? É, Aí tem a de quarto nível, que vai falar sobre as proteções e adversidades. Isso, essa daí é a próxima jogada, a calque. Para vocês verem que Kalk é uma runa parecida com algiz, virado ao contrário. Uhum. Primeira runa é aqui em cima? Ah, não, então, mas a jogada calque Rê, é a próxima que eu vou ensinar. Eu tô Ela não ensinando tem, a. mas ela tem o formato de Kalk, né? Não, é o pilar, é reto, é formato de Isa. Você está ensinando o O pilar. pilar, o conselho, o pilar cósmico. É assim. Isso. E daí são três runas, uma em cima, uma no São, meio, uma embaixo. ou eu tô ensinando a de 5. Runa um, runa 2, runa 3, runa 4, runa 5. Aí tem os elementais, cada.
cada runa vai trazer para você o seu significado. Assim. Isso mesmo. Runa um, matéria, terra. Runa 2, mental. Runa 3, emocional, água. Runa 4, pediram para eu repetir. Vai apontar a maneira pela qual você ou o consulente supera os seus obstáculos. A runa que vai sair vai te indicar o que é que você deve fazer para sair daquela situação. É, E a runa de quinto nível, ela vai trazer o objetivo ideal para você. Tipo, se você não tiver ok, se você não tiver legal, se você não tiver, ah, por exemplo, você quer ser bailarina, só que você não tá legal. Você não tem o condicionamento, você não tá se exercitando direito para aquilo, você não tá treinando, e aí, tipo, nessa runa de nível 5 vai sair uma incoerência ou o que é que você deve fazer para chegar aí. Isso vai sair na quarta runa, mas a quinta runa vai sair o objetivo ideal para você. Exatamente. Superação, exatamente. Essa é a jogada ISA, ou Pilar Cósmico. Por que jogada ISA? Porque ela tem o formato de ISA e porque ISA propõe uma reflexão. E com esses resultados você vai ter que refletir sobre o que você quer. E por que pilar cósmico? Porque você vem aqui do topo da árvore da vida, você desce até a raiz da questão. Uhum. Pilar Cósmico. E aí eu apelidei ele de conselho nórdico para o pessoal que eu consultava entender, falar, ai, eu quero um conselho. E aí, beleza. Tem também, gente, uma jogada que eu gosto muito, que é a jogada Hagalaz. Só que por incrível que pareça, ela não tem a forma do Hzinho, né? Vocês lembram? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos assim, ó, Hagalaz. Não tem esse formato. Ele tem o formato de um hexágono. Porque cada runa é uma jogada de 6 runas e cada runa vai ser o ponto de um floco de neve, né? E Hagalá simboliza o floco de neve, o granizo, lembra? E aí, o que que acontece? Vamos lá. A Sig tá participando. Sig bonitinha. Ps, ps, ps. E aí, o que que acontece? Na jogada Hagalaz vai simbolizar. Vamos ver se a Rê consegue entender o jeito que eu vou explicar. A runa um vai até a runa 6. Ó, sabe um asterisco? Sabe um asterisco, mas de 6 pontas? Então, tipo, vai ser runa um, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai formando. Se você ligar os pontos, forma um hexágono. A runa um começando por baixo. É, e aí segue a sequência. É porque tem duas formas de desenhar Hagalaz. Nós estamos acostumados a ver o H, sim. Isso, Mas o Hagalaz Hzinho. também é desenhada como floco de neve que cai. Então, a tiragem Hagalaz, ela é nos 6 pontos do floco de neve. Uhum. E Isso eu vou aí. ter que mostrar na prática. Você vai ter que fazer assim, botar as runinhas e fazer assim, mostrar as runas. Ah, tá. Então é que. Faz. Eu vou fazer. É que aqui, ó, não tem mais espaço. Não tem mesa. Não tem mesa. V- Pega vou- uma placa aí, ele tá na loja. Pega uma placa dos 72 anjos e inverte, e coloca aí para você jogar. Ah, consegui mesa, ó. Agora dá pra mostrar. Isso. Peraí. Ups.
Então, gente, peguei. Aqui, ó. Não vou fazer jogada hoje por causa do tempo, tá? As runas já estão todas viradas aqui, ó. Eu só vou colocar na posição para vocês entenderem. A Hagalaz, ah lá, eu não consigo enxergar a tela do computador. A Hagalaz, ela tem esse formato aqui. Dá para enxergar sim. Não, mas aqui eu não tô enxergando, então eu tô fazendo as cegas aqui. Ah, Entendeu? Aí, beleza. Ela vai ter o formato do floco de neve. Runa um, runa 2, runa 3, runa 4, runa 5 e runa 6. Ó, pronto. Aí, runa de posição um, ela vai falar sobre. Ela vai descrever a raiz do problema. Ó, tá aqui embaixo, na posição de baixo. Ela vai descrever a raiz do problema, a situação, né? Pra que que serve essa jogada? Você vai usar esse tipo de jogada aqui. É... Bom, Hagalaz mostra a lenda dele, fala sobre sofrimento, sobre a traição lá com o irmão e tal. É, essa jogada é para detalhar mais o problema em questão que você trouxer. Então, qual é a raiz, né? Essa primeira runa ela vai mostrar a raiz, a causa do problema, normalmente trazendo o passado. É, a segunda, ela vai apontar o quê? Ela vai apontar, ela vai te mostrar como que as ações, como você deve agir, como que as ações devem se resolver, como você deve agir, é isso. E usando os dons naturais seus, né? Como assim dons naturais? Com as coisas que você faz melhor, ou com o que você tem aptidão para fazer. Ah, seja a simpatia, seja a organização. Então, tipo, vai vir. Vamos pegar como exemplo a própria ANSUS. Ah, é para resolver com comunicação, mas comunicação do quê? Comunicação como? Organizada, se você é uma pessoa organizada. É, uma comunicação alegre, caso você seja uma pessoa feliz, né? Então, tipo, trazendo os dons aí. Ah, runa de número 3. A runa 3 ela vai apontar para vocês. Vocês estão conseguindo ver a roda completa? Deixa eu ver. Não, aí, ó. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Eu não tô conseguindo enxergar direito aqui. Deixa eu ver. Aí, agora dá. Aí, deu para ver, agora deu para ver. boa. Aí aqui, runa de número 3. Ela vai indicar a forma é, que são usados os dons, as suas habilidades, talentos, né? Que são trazidas daqui. Ela vai te falar como utilizá-los, como é, que você deve agir usando aqui, né? É, a runa de número 4, ela vai revelar para você qual atuação no seu destino aí, do caso da pergunta, é, qual a ação do destino, para onde que tá indo. As energias estão sendo direcionadas para onde? Então, percebam que é uma jogada um pouquinho mais complexa do que as anteriores. A causa, dons revelados, como atuar, estou resumindo bastante, como atuar com esses dons e em que direção o seu destino está traçado para essa situação que foi trazida. Quarta,
quinta runa. Não, é. Peraí. Raiz, dom, como lidar, quarta runa, área do objetivo. Desculpa, gente. Isso, esse significado. Faz tempo que eu não jogo. Esse significado quinto é o que eu acabei de falar, que é para onde as energias estão sendo caminhadas. Aqui vai trazer, vai definir o objetivo. É a área ou objetivo mais importante na sua vida. Então, é antagônico ao a raiz do problema é o seu objetivo. É isso mesmo. Então, depois no fim eu vou dar uma recapitulada para não ficar tão confuso. Mas essa jogada aqui é bem legal também. Aqui é para onde as energias estão sendo caminhadas. O destino tá te levando para onde? As suas energias, elas estão te conduzindo para onde, né? E a sexta runa sugere um conselho de orientação. Ah, como mostra o resultado, é assim, um resultado provável do que você viu aqui nessa roda. Então vamos lá. Causa, raiz do problema, raiz da situação, dom ou talento natural que você tenha. Ah, mas aqui falou que eu sou extrovertido, mas aí eu não sou. É, só que só você não sabe ainda. E aí, tipo, beleza. Comunicação e etc. Como lidar com esses dons? Como descobrir? Ó, aqui eu falei que tirei sem querer, mas até sem querer tá fazendo sentido. É, Ansus. Ansus comunicação. Ah, mas eu sou tímido e etc e tal. Piord. Ou seja, será revelado. Revele-se, né? Como lidar? Ah, você tem que sair da caixinha, você tem que etc e tal, essas coisas. É, Quarta runa é o objetivo mais importante da sua vida. Para onde as energias estão te conduzindo e o seu destino está sendo levado para onde. E a forma o conselho que vai, um conselho que mostra o resultado, o provável resultado. É, Se você vai alcançar o seu objetivo, ou se não vai, se você vai ter uma dificuldade, se não vai, se você precisa encerrar ciclos para alcançar o objetivo e etc. Há alguma dúvida? Um pouquinho confusa essa jogada, porque fazia tempo também que eu não, como eu disse, eu não sou muito de jogar runas, então fazia muito tempo que eu não jogo. Essa jogada aqui, mas eu jogo as mais comunzinhas. Há alguma dúvida nessa jogada Hagalaz? Acho que não. Então vamos continuar. Peraí. Jogando fica mais claro, mas jogando assim que nem eu fiz agora, ou jogando real? Porque se for jogando real, a aula vai acabar tipo 11 da noite. É... Certo. E aí, então eu passei o pilar cósmico, a Hagalaz. É... Tem mais algum interessante que a gente tenha esquecido? A cruz, eu passei. É... Roda das direções, talvez? Passei? Não, acho que não, né? Roda das direções. Runa um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e cinco no centro. Ela faz um espiralzinho.
Isso, exatamente. Quando você não sabe o que fazer para sair de um problema. Agora, tem uma outra jogada que é fantástica, que a gente vai fazer aqui que, assim, antes da calque, né? A calque é babado. Mas, só que, gente, lembrando, calque mexe com sombra. Quando eu falo sombra, não é sombra o fantasma, não. É sombra sua. Aquilo que você mais detesta vai vir na sua cara. Pra você ter que superar e dar aquele upgrade, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, vamos lá. Eu não passei pra vocês a roda das direções, não, né? Deixa eu fazer aqui. Ó, rodas das direções, a gente vai mexer lá no saquinho e vai colocar assim, ó, tipo, runa um. Mexe lá, 2, 3, 4 e 5. Então, tipo, um, dois, três, quatro, cinco. É um espiralzinho. E o que que ele vai ensinar? É, tá ligada aos quatro pontos cardeais, né? E o centro, que é o espírito. Ou seja, terra, fogo, água, ar, éter. Então, tipo, a gente vai fazer o seguinte. Na primeira runa, a gente vai entender o que que é essa jogada, que vai corresponder ao sul, né? Então, tipo, ó, não, mas aqui isso é um pouco. Como vem dos nórdicos, isso é um pouco. Pera lá. Qual a indicação de uso para rodada das direções? Já te falo. Senão eu perco o fio da meada. Aqui no Brasil, eu estudo magia usando o sul como terra, fogo como norte. Tipo, porque é o que faz sentido. Até se você olhar no mapa, aonde é mais quente no Brasil? Norte. Aonde é mais frio no Brasil? Sul. Então, tipo, eu uso a nossa cruz, a nossa cruz das direções, para tratar de elementos e magia. Então, elemento fogo pra mim é no norte. Mas isso é muito pessoal de cada um. Então, tipo, depende da vertente. E isso que eu vou passar pra vocês agora é a vertente deles, dos nórdicos. Então, pra eles, o sul é fogo. Por quê? Porque no sul, ou seja, na direção sul para eles, é onde estão os países mais quentes. É onde o sol dura mais, é onde tem mais vida quente e não é só gelo. Então, a cruz e os elementos eles alternam de lugar para lugar no planeta, tá? Então, aqui no Brasil eu uso como sul, terra, norte, fogo. Só que o que eu vou explicar aqui agora é norte fogo, porque é a cultura nórdica, é lá pra eles, né? Então é isso. Foi-se criado assim. Peraí, que antes de eu abaixar, eu vi uma dúvida aqui. A runa um é o sul, aqui no Brasil. Isso. É. Só que daí, o que que vai poder alterar? O elemento? A runa de baixo vai continuar sendo o sul, só que ao invés de ser fogo, ela pode ser terra, tá? Já explico isso direitinho. Porque não faz sentido que a gente jogue aqui como se a gente estivesse lá na Noruega ou nos países nórdicos. É, Se for usar os elementos, né? Mas como aqui é só uma demonstração e você não vai invocar energia elemental, então
tá tudo bem. Você pode usar isso daqui como fogo, não tem problema nenhum. Então, vai ser o elemento fogo. Ah, o que que acontece? Aqui nesse elemento fogo, peraí que eu tô pensando na primeira pergunta que você me fez, que foi de para que essa jogada serve. Eu vou explicar aqui com a roda. Essa jogada aqui, ela vai começar aqui no fogo, trazendo a primeira runa. E essa jogada ela permite uma análise detalhada de tipo de alguma questão assim e te oferece uma questão, uma orientação quanto à direção que você deva tomar. Então, assim, tipo, o que que você deve trazer para cá são questões também de desorientação. Aonde estou perdido, ou para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, para que lado devo correr, ou como eu devo agir nessa determinada situação. A jogada anterior também fala sobre isso, e essa também. É, o Pilar Cósmico também. Então, tipo. E a Calc também vai falar disso, mas ela vai tratar de forma diferente. Mas vamos lá. Fogo. O elemento fogo, ele é construtivo ou destrutivo. Você que vai decidir da forma em que vai trazer esse elemento fogo. E ele representa as circunstâncias e influências, né? Aqui, por que é que eu não estou conseguindo fazer tal coisa? Porque existe muita comunicatividade, existe muita coisa ali que tá te bloqueando, ou excesso de comunicação ou falta de. Mas normalmente falta de, a gente pega uma runinha invertida aí. Lembrando que a runa invertida não significa exatamente o oposto, tá? Mas aqui nesse tipo de jogada ela pode ser um indicativo. A runa 2 ela vai trazer a questão oeste. Ela vai trazer o quê? Vai trazer o elemento água. Emoção. Então, vai assinalar obstáculos, desafios, dificuldades, trazendo o emocional aqui. Então, nesse caso aqui, saiu uma coisa bem emocional mesmo, que é tipo a runa do amor, né? É... Aonde que está a sua dificuldade? No amor, no se conectar aos outros, usando a Gebo como exemplo, tá, gente? É... E aí, o que que acontece? A terceira runa, ela vai vir no norte, que vai te trazer o elemento terra. Só que, lembrando, né, que os polos estão invertidos. Lá, o polo é invertido para eles. É... Então, tipo, aqui pra gente é norte, terra, desculpa, e fogo. Lá é terra em cima, fogo embaixo. Aí, o que que acontece? Aqui vai trazer questões materiais, como se trata de terra. É, vai se referir ao elemento terra e nisso vai trazer os fatores favoráveis, é, ou alguma situação que possa ajudar você ou o consulente. Então, tipo, de nível material. Pode ser espiritual também, mas, tipo, se for espiritual, é algo que já tá quase se manifestando. Então, por se tratar do elemento terra, aqui. E aí, caso você queira jogar diferente, então você pode inverter as runas assim, ó. Se quiser fazer sentido com, com o que a gente vive aqui, você pode fazer terra, água, fogo, mas aí, tipo, eu acho que fica confuso. É melhor usar. Como a gente não está fazendo magia cerimonial, e sim uma leitura rúnica baseada em símbolo elemental, então pode continuar sendo fogo aqui embaixo, não tem problema nenhum. É... Aí, beleza, tem aqui a terceira runa que vai falar sobre o elemento terra e da onde vem a ajuda. Fatores favoráveis.
da onde virá, ou da onde veio, ou da onde vem. A ajuda. E aí vem a quarta runa que vai falar sobre o elemento ar, né? Então, tipo, ele vai apontar para o leste. É, e ela vai indicar para vocês o resultado imediato e provável do que vai acontecer, né? Do que tá acontecendo ali. Tipo, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa vai virar isso aqui. Aceitou ajuda, vai dar nisso aqui. É isso mesmo que você quer? Aí, beleza. E aí vem a quinta. Essa runa, ela vai te descrever as influências que vão definir toda a situação, e os resultados das outras runas, né? E essa, ou seja, pegando todos os resultados das outras runas a longo prazo, o que que vai acontecer? Nesse caso, a longo prazo vai acontecer uma transformação e elevação de patamar. Você vai conseguir evoluir, você vai conseguir dar um passo a mais, você vai conseguir trazer a sua expansão de consciência, vai conseguir voar. Lógico, trazendo aqui um exemplo do que significa da egg. Entenderam como é que funciona? Terceira runa, posso sim. Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira runa, terra. Terceira runa, ela vai se referir a simbolizar fatores favoráveis. Tipo, o que que tá te favorecendo nesse momento? Ah, o que favorece nesse momento é que tá tendo coragem, é, que você tá com uma energia positiva aí, usando, lembrando, usando Tyr como exemplo. É, e de onde tá vindo? Ah, essa energia tá vindo de algum homem, sabe? Tipo, porque aqui é o símbolo do masculino. Caso o consulente seja mulher, pode simbolizar um homem ou o lado masculino. É, porque essa daqui é a runa masculina. Simboliza falo, simboliza o guerreiro e etc. Conseguiu entender direitinho? O que simboliza essa runa terceira? Imagina. É, é isso. Aí, perfeito. E agora vamos pra Calc, né, galera? Finally! A minha favorita. Nossa, amo muito. Vamos lá. Runa Calc. É como se fosse algiz invertida. Só que algiz invertida, pra gente, é algiz invertida e não calc. E aí, o que que acontece? Eu trago esse exemplo aqui porque eu acho assim, tipo, de grande valia você ter contato com esse lado sombrio. Então, beleza. É, As runas, elas devem ser dispostas. Ah, não, já explico. Para que que serve essa jogada? É para lidar com os aspectos psíquicos e complexos seus. Então é uma jogada muito individual, né? Tá, mas e se eu falei para alguém? Vai tratar dos assuntos específicos e pessoais daquela pessoa, mas aí a pessoa tem que estar aberta ali para você, né? Ah, Caso ela não esteja, ela vai se sentir um pouco constrangida, porque as runas elas não vão deixar de falar. É, e assim, elas vão exigir noções de psicologia, né? Porque trata-se de sombra. Sombra já é um aspecto de psicologia. É, Então, normalmente traz coisas que, assim, complicadas que vocês já passaram, né? E aí, a finalidade disso aqui é integrar você com a sua sombra. Integrar. Tornar vocês dois um, porque tem que ser. Senão a sombra vai ficar sempre aterrorizando sua vida, e aí, tipo, quando vocês se integram, acabou o problema, entendeu?
Vamos ver se vai dar pra fazer aqui. Runa um, a disposição das runas vai ser assim, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Ou seja, formando a runa Calque. Aí, o que que acontece? Runa um, ela vai corresponder ao plano divino, é o que está em cima, né? Ao seu eu superior. Ou seja, o que que você almeja? Qual que é a sua libertação para esse problema que você trouxe aqui? É, Qual que é o seu medo maior? Impulsos, compulsões, o que que tá aqui, né? Beleza, ela vai simbolizar isso. Ela vai simbolizar é, o que é que tá rolando aí. Seus problemas, né? Mas no plano divino, simbolizando seu eu superior. Ou seja, tá, mas se é divino, como é que vai simbolizar medo? Uai, simples assim. É, o que que tá prendendo você de evoluir? O que que tá te bloqueando? O que que tá te... Porque o seu eu superior tá aqui, mas ele tá sendo bloqueado por alguma coisa. O quê? Que é? Que medo? Que bloqueio? Então, é isso daqui. Segunda runa vai falar sobre o seu eu mediano, ou seja, você mesmo aqui na Terra, no seu mundo, Midgar, suas máscaras, suas subpersonalidades, né? Então, tipo, que você se transforma em vítima, aí a hora se transforma em super-herói, aí depois se vitimiza de novo. Tudo isso, esses exemplos que eu tô dando, vai sair aqui na segunda runa, porque são aspectos psíquicos que se manifestam aqui na Terra e não no superior, né? Terceira, vem pra cá. Terceira runa, ela vai apontar para os seus instintos primitivos. Tipo, o que que você faz sem pensar pra sair de uma situação dessas? Tá certo ou tá errado? É só você que pode julgar, não é ninguém assim, tá certo ou errado. É você, pra mim tá certo. Mas tipo, mas tá certo por quê? Então é muito profundo essa jogada aqui, gente. Então a terceira runa, ela vai trazer pra você esses aspectos de você é vítima? Você não, desculpa, vítima tá aqui. Quais são os seus aspectos primitivos? Vamos pegar aqui o exemplo do Hagalaz. Aconteceu alguma situação, você se sente nessa situação aqui, a primeira coisa é você sair destruindo tudo. É, Usando Hagalaz, né? Como exemplo. Então, o que que acontece? Você vai pegar esses instintos e muitas vezes são desconhecidos, tá? As runas elas vêm revelando, mas você fala assim: não, errou. Aham, tá bom, errou, vai lá. E aí a gente tem que reconhecer, refletir, dar uma refletida, reconhecer o que está acontecendo aqui. Será que vale muito bem a análise? Se precisarem de ajuda, inclusive, chama nós. É, Terceira runa, né? E assim, tipo, muitas vezes o que cai aqui é nesse aspecto de modo, assim, o que que ele traz de primitivo, ele traz aquelas. Normalmente, aquilo que a gente fala, nossa, não devia ter feito. Ai, se eu tivesse pensado. Ai, se eu tivesse respirado. Ai, se tiver. Eu costumo dizer, gente, que o que que acontece? Eu costumo dizer que esse tempo verbal é o mais inútil do mundo. Se eu tivesse feito.
Ai, se eu pudesse. Ai, se eu fizesse. Ai, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse pensado? Já passou. Você vai ficar perdendo tempo apenas pensando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse pensado? E se eu tivesse falado? Não tá te agregando em nada. Porque assim, o interessante é, o que que eu faço agora? Né? Tipo, tá, fiz bobagem. E agora? O que que a gente vai fazer? Né? Derramei aqui, o que que você faz? Seca. Quebrei o copo, o que que você faz? Limpa. Não, ai, se eu tivesse visto o copo, eu não teria derrubado. Em que vai te agregar essa informação? Não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você varrer e secar e etc. Então, essa runa 3 ela vem trazendo isso. Ela vem trazendo aquilo que você faz sem pensar, né? Então, tipo, manipulação, essas coisas assim. Tipo, aqui, ó. Você, na quarta runa, você pode trazer aspectos que mostram. Essa runa 4 aqui, ela vai trazer aspectos que mostram o seu modo de sedução, digamos assim. Mas quando fala de sedução, não é sedução de atrair pessoas pra ficar, pra beijar, não é eros, não é erótico que a gente tá falando. É sedução, manipulação, sabe? Tipo, como que você seduz a pessoa pra que ela faça suas vontades? Tipo, aqui é que tipo de jogo que você faz pra conseguir o que quer? Você manipulação, sedução, é, para quais artifícios você utiliza para poder atingir os seus objetivos, suas compulsões, é, suas, como a gente está falando de eu médio aqui ainda, então, tipo, o que que você vai tratar aqui? A forma em que você atende às suas vontades ou seduz os outros para atender suas vontades. Um exemplo aqui nessa jogada aleatória, assim, aleatória não, formada que eu fiz, tipo, eu uso da minha comunicação para seduzir as pessoas, para que elas façam a minha vontade. Eu sou um ser mercuriano, eu sou muito bom em comunicação, então eu uso minha comunicação, eu sou bem persuasivo e faço ela acreditar que é, mesmo sem ser. Então, tipo, é isso mais ou menos que essa runa vai dizer. E a quinta runa, ela vai retratar os seus medos primais, assim, os principais medos. Então você tem aqui, ó, usando o Hagalaz como exemplo, da você tem medo da transformação. Você tem medo de sair da zona de conforto e ir para um patamar mais elevado. Então vai mostrar o que está oculto atrás das máscaras que você usa. Gente, vocês estão entendendo o nível de profundidade disso e por que que eu gosto tanto dessa jogada calc? Porque, tipo, ela vai te trazer assim, ó, um arregar. Lembra que eu dei o exemplo do boldo? Que você toma, faz careta, quase vomita, mas ele é maravilhoso. Ele vai te limpar por dentro assim, ó, maravilhosamente. Isso também. Essa jogada calca, ela é amarga. Ela vai te trazer uma sensação de tipo, nossa, eu sou um bosta. Mas, tipo, não. Quem, quem não é? Quem não passa por provações? Então, tipo, o que que essa jogada vai te trazer? Peraí, vamos lá. Tá, runa 3. Peraí que eu já repito a runa 3. É... É que tem aqui. O espiritual é incluso nas jogadas? Depende do tema que você traz para a pergunta. Se pergunta de espiritualidade, sim. É... Somente traumas, etc. Ah, tá. Nessa jogada aqui, é mais psico. Assim,
É, sim, se você jogar pra você, é pra você. Se for pra algum consulente, que assim seja, é o do consulente, tá? Depende pra quem você faz essa jogada. Runa 3, vamos lá pra Runa 3. Runa 3, ela vai tratar os seus instintos primitivos, né? Aquilo que você faz com sem pensar. Raiva, compulsão, apego, mania, tipo, é... ai, eu eu gosto dessa minha xícara. Eu gosto dessa minha caneca aqui. Eu gosto dessa caneca. É... Só que um de vocês aí tá com muita sede, precisa tomar um gole d'água e eu não vou emprestar. Porque é minha. Porque eu comprei, é meu, tá com o meu nome gravado, é apego, sabe? Aquilo que você faz sem pensar, a pessoa, ai, me empresta, ai, não. Usa aquele outro copo ali. Tipo, apegos, muitos apegos. Então, tipo, isso não vai. A Runa 3 ela não vai falar sobre apego, ela vai falar sobre o meu demoninho. Tipo, eu, como um bom virginiano, já fui muito apegado a muita coisa. E eu era exatamente esse exemplo que eu citei pra vocês. Se você me pedisse algo emprestado, eu ia falar, não, porque é meu. Mas, tipo, lógico, isso eu tinha 20 anos. Só que eu fui assim até os 25, 27. E aí depois eu fui trabalhando e aí hoje já tá de boas. Hum, ahn, peraí que estão falando comigo e aí esconderam o chat. Pronto. Sombra íntima, exatamente. Quer dizer, a jogada inteira vai falar sobre sua sombra íntima. Só que existem vertentes dessas sombras, né? Então, a runa 3 vai falar da sua sombra principal. Assim, o que que você sem pensar faz pra sair da sua, pra tirar a atenção de quando você sai da sua zona de conforto, qual a sua primeira reação, né? A runa 2 vai falar sobre a outra parte da sombra e a runa 3 da outra parte da sombra. E tipo, o seu eu superior como você deveria ser. Vamos lá. Seu eu superior como você deveria ser. Tá aparecendo aí? Tá. É, como o seu eu superior realmente é e você deveria ser. O que que você almeja? A libertação. Você liberto de todas essas sombras, você vai ser assim. Mas aqui em Midgar, com tanto de máscaras e bloqueio, você é assim. Mas por que que você é assim? Porque acontece isso, isso e isso. Essas três te fazem ser assim, entendeu? Então, o que que essas três querem dizer? Instintos primitivos, é, a forma em que você, os seus desejos, a forma em que você atende os seus desejos, se você manipula, se você usa da comunicação. Então, tipo, a runa que sair aqui vai indicar o que que você faz ali, qual que é o seu tipo de sombra, manipulação, sedução, para poder servir os seus interesses. O que que você faz para servir os seus interesses? E a quinta runa vem falando das suas, é, atrás das suas máscaras, o que que rola? Qual o seu medo principal? Isso, como se fosse a runa consciente. Ou a runa, a sombra consciente. É, Então, a jogada Calc, ela é isso. Runa um, 2, 3, 4 e 5. E ela é muito séria, gente. Então, tipo, não dá pra brincar com essa jogada, não, porque senão. Ou você não tá apto a melhorar, a se reconhecer, a reconhecer as suas sombras e se integrar com ela, ou a pessoa dá uma piradinha. Ou não acontece nada, porque a pessoa fala assim, ah, eu não sou assim. Ou seja, negação.
Essa jogada ela é muito mais psico do que espiritual. É fantástico, eu amo de paixão. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Alguma dúvida, gente, até agora? Até agora. Alguma dúvida aí? Ah, como assim? Qual a posição? Ah, não. Em todas as posições. Tipo, por exemplo, ó, seu eu superior vai ser Ferru. O seu eu médio é Otala. É, e as três runas embaixo vão indicar as suas sombras. Aí você se integra, não é nenhuma runa que vai falar assim, ah, para você se integrar você tem que fazer assim. Não. Essa jogada inteira, ela tem que ser digerida por você para você reconhecer a sua sombra, falar, nossa, eu sou assim mesmo. Olha, aqui o meu medo é esse, aqui o meu instinto de sedução é esse, aqui o meu maior medo é esse, para que eu atinja esse ponto aqui do meu eu superior. Nessa reflexão, pegando a dica de todas as runas, aí você se integra à sua sombra. É a jogada inteira que vai te fazer integrar, não uma só, uma posição. Alright, mais alguma dúvida? Gente, preciso fazer a barba. Tig tá linda. Linda mesmo. Você viu Só até pra se espreguiçar. tossindo e ouvindo, tossindo e ouvindo. Gente, eu não tirei o áudio aqui para vocês não assustarem. Vocês só viam eu assim, ó. É, só dava pra ver a retossindo. Mas vai melhorar, tá melhorando, né? Dúvida, dúvida, não. Ah, tá. Mas aí, beleza. É, essa é a jogada que eu queria passar pra vocês, que ela é muito importante. E assim, quanto mais vencidas são essas sombrinhas aqui, não é vencidas, quanto mais aceitas elas são, mais iluminado você se torna. Luz e sombra, né? Muita gente acha que, assim, não, eu só vou seguir a luz. Só vou seguir a luz porque eu quero ser iluminado. Mas se você não entende as sombras, você não vai, iluminar. Porque se você não entende as sombras, você não vai conseguir enxergar o que tem naquela sombra. E para enxergar o que tem naquela sombra, você tem que iluminar, concorda? Então, tipo, conhecer a sombra, aceitar, entender, entendi, atrás dessa sombra tem um medo de parecer frágil. Ah, ali tem um medo disso e daquilo. Aí você se unindo com aquilo, fala, é verdade, eu sou assim. Puf, aí você vai evoluindo. É muito maravilhoso. E quanto mais evolução tem, mais audição espiritual temos, mais visão espiritual temos, mais voz espiritual temos, a nossa aura vai aumentando. Então, é muito bom isso daqui para que a gente seja sincero com a gente mesmo e prossiga nessa jornada. Essa jogada eu aconselho todo mundo a fazer. Claro, todo mundo de férias para poder passar mal à vontade, assim, de chorar no travesseiro. É... Rola, claro que rola, rola sim. Só que isso que eu ia te perguntar, de aulas, né? Finalmente entreguei mais algumas jogadas, mais alguns métodos de tiragem de runas. Só que daí eu pergunto pra vocês, o que que seria da próxima aula? Rê, você sabe me dizer de próxima aula o que vem por aí?
Então, eu queria ensinar mandala astrológica, mas eu tenho que estar com voz para fazer isso, né? Então, Sim, eu teria que fazer a mandala astrológica e teria que fazer a jogada dos mundos também. Mas, bem, assim não. Então, eu acho que a sim. gente pode começar a falar sobre os deuses para poder falar um pouquinho sobre magia, que é mais leve. Você tem um bom conhecimento e a gente deixa essa tiragem quando eu tiver. Ok, o que Melhor. vocês acham? Aham. Eu acho ok. E vocês? Right. Cris é ótima. Você que manda. Então é isso. Gente, agora respondendo a pergunta ali de cima, dá pra eu fazer sim, uma demonstração. Mas assim, em alguma aula. Hoje, se eu fizesse uma demonstração, ia ficar longo demais. E não podemos. É, mas aí, se alguém tiver disposto a encarar sombras, aí dá pra fazer. E aí, pode, claro. Todas as jogadas podem ser feitas à distância, inclusive a calque que eu acabei de mostrar. É, Só que eu, particularmente, eu prefiro presencial, porque eu gosto de sentir, sabe, assim, energia. Então, tipo, se tiver que barrar alguma coisa, a gente barra. Mas. E é por isso que eu gosto de mexer com ritualística, com magia nórdica mesmo. É. Porque daí eu já entro preparado, já vai, né? Tudo. Todo um lance ali. Agora, mais alguma pergunta, gente? Peraí, o que aconteceu aqui? Ô, tia, até o ano que vem a gente tem que estar bom na magia rúnica, nórdica, para na próxima Mystic Fair o grupo inteiro já defende a Renata contra os ataques, entendeu? Boa! Exatamente. Tem quantas A pessoas no galera. curso? Umas 30, aí já junta, cada um pega dois stands, entendeu? E vai socando magia no povo, para testar. Todo mundo quer testar na gente? Nós vamos testar em todo mundo Exatamente. também. Vamos testar em todo mundo também, exatamente. Muito bom. Gostei da ideia. E aí, mais alguma dúvida vocês têm, gente? Porque assim, eu queria fazer essa jogada, mostrar pra vocês a jogada calc. Agora eu tô satisfeito, entendeu? Porque eu falei assim, não, a gente não pode sair das jogadas sem mostrar essa. Mas a Rei ainda tem que mostrar a jogada dos mundos, que é muito importante. Só que quando ela estiver bem, a gente vai seguir no bonde aí. É, qualquer coisa a gente avança e quando a rede estiver melhor, a gente só dá essa aula à Ô, parte, Rê, entendeu? sim, sim. Você me fez pensar num negócio bem interessante aqui. Tem uma proposta pra fazer pra você, Rê. O que que você acha o que que você acha de ao invés da gente ir falando sobre os deuses e tal, na próxima aula eu faço a experiência, né? Já que o pessoal tá pedindo demonstração. A gente faz uma aula de demonstrações, até porque eu falei que ia ter lição de casa e vai ser a hora que vocês vão ter que interpretar. Eu vou ensinar, mas aí vocês vão ter que devolver aqui pra mim. O que que vocês acham? Só com essa condição, pode ser?
Então, porque eu vi ali, ó, temos que treinar. Algumas, né? Tem sim. Então, vocês vão treinar é comigo. Eu vou fazer umas perguntas, vocês vão me responder. E aí, a aula que vem pode ficar sendo como aula prática. E aí, depois a gente continua as últimas jogadas aí que você falou, Rê. O que que você acha? Não precisa nem falar, só faz sinalzinho com a mão, assim, ó. Se tá tudo bem. Eu esqueço que eu tirei o áudio. Eu Ah, tiro sim. o áudio, depois eu me confundo se eu tirei, se eu não tirei. Então, mas é que como você tá com tosse, sem voz, era só fazer assim, ó, e aí tá tudo bem. Mas então tá bom. A aula que vem é aula prática. E aí a gente vai poder fazer aula prática, gente. Olha que diversão. Aula prática com babados, entendeu? Porque aula prática tem que ter babado. As minhas perguntas vai ser: Ô, sou filho de Loki, dá licença? Eu vou chegar e falar assim: quem atacou? Como podemos? Como podemos devolver? Tô brincando. Como podemos nos proteger ou levantar muro? Não, a gente não quer proteger, a gente quer atacar de volta, entendeu? Chega, passei Ó, o 35 diretor não anos vai sem proteger. atacar ninguém. Agora, todos os canais de É. ataques possíveis serão testados. É só chegar na feira e olhar assim, quem tem o maior cara de songo-mongo é aquele. Exatamente, gente. Depois eu mando foto pra vocês no grupo de quem é o ser humano. Talvez vocês até conheçam, porque ele é bem famosinho. Mas foi aluno do meu marido e se voltou contra. Inveja, né? Ô, Ti, Mas vamos fazer enfim. o seguinte, para eu me recuperar desses baques que eu levei esse ano, eu vou virar sua secretária. Aí, para entrar no curso, eu vou ter que olhar nas runas. É mago, não é mago? Esse pode, esse não pode? As intenções são boas, não são? Boa! Fazer uma triagem. Uma triagem, nossa, fantástico. É laranja de algum mago? Porque tá cheio, né? Você sabe? Não, o que eu acho que deve ter de gente infiltrada desses caras nos grupos, eu acho, bom, eu acho que deve ter bastante. Depois a gente senta a Sim, pé. tem Adorei. muito, tem Bora, bora, é muito. E assim. tem até alguns que eu conheço, mas eu olho assim e falo, bom, não tem nenhum motivo para. Não tem um motivo de verdade para expulsar. Se eu tirar, vão falar. É pior, é. Então eu deixo bloqueio, eu deixo ali no vácuo, deixo sem mais vira e mexe. Mas o grupo ele anda numa santa paz de Deus depois dos últimos expulsadinhos. É verdade. É. Ó, me perguntaram aí contra inveja? É isso? Runa contra inveja? Ah, pode ser algiz, a proteção máxima. Algis. Pode ser algiz e pode ser nid também. Nid também protege. Essas duas são boas. Só que também tem uma que protege legal, que é essa daqui. Eiwas, runa da Mamis, também protege bem. Então essas duas aqui, assim, são bem legais. Esquece Nid. Nid protege, mas ela é mais uma que protege por banimento, sabe? Essas duas aqui são melhor para esse tipo de caso. Depois que a Renata falou do corpo virtual, que eu não tinha noção, eu excluí meu Instagram tem uns quase 15 dias, mais ou menos. Uns quase 20 dias. Foi a melhor coisa. Excluí meu Instagram por tempo indeterminado até que eu seja levemente esquecida. Geralmente. E não é visto, não é lembrado, na verdade. Exatamente. E aí, tá certíssima. Dá uma esquecidinha, né? Deixa a poeira baixar. Aprende todos
os negócios de devolver. Aí quando tiver fera para devolver, para atacar e volta. Uhum, exatamente. Olha lá. Obrigada. Proteger o psíquico. Qual é a melhor? Proteger o psíquico, a Algis também é muito boa. A Algis protege no geral. A Algis. E principalmente se você colocar ela nas quatro direções ou nas cinco, você protege tudo. Tudo, 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 tudo. Aquela que são Ah, todas as pontinhas de algiz, uma para cada lado. isso. Algis, 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 Algis. Um pentagrama ou um hexagrama de Algis, sabe? Ô, esse mago da Renata aí podia também, né, entrar no rolo aqui, dando curso pra Como? gente. O Ah, é. mago da... Mas aí a gente tem que fazer um trabalho de pente fino, ver a intenção da pessoa quando entra. Ó, peraí, deixa eu ver. Eu sou. Trabalhar, tá? Da gás. Boa. Tá. Perfeito. Você pode repetir o que você disse? Eu tava lendo o chat. Eu falei que o mago da Renata podia dar curso pra gente também, além do senhor seu marido. E a gente tem que fazer um pente fino antes de matricular, para saber a intenção da pessoa com o curso. Boa, podemos fazer. Máximo, né? Ou vocês iam amar o curso do Senhor meu marido, eu adorei. Senhor seu marido. Tipo, porque xamanismo é um xamanismo hermético e cabalístico. Por isso que existe um totem de animais. Tem o manda-chuva, que é o animal de poder, né? No meu caso, a borboleta. E os demais são. É como se fosse um mapa astral. Eu tenho Sol em borboleta, ascendente cavalo e Lua em lobo branco. Sabe assim? Tipo, é como se fosse isso. Tipo, o manda-chuva, que é o Sol, é aqui minha borboleta. E aí a gente sobe todas as esferas da árvore da vida da Cabala. E cada esfera fala sobre um aspecto nosso que vai ter um animal ali instintual te mostrando qual é o seu poder naquela esfera. É muito legal. Vocês iam amar. E aí, é isso. Tiago, Oi. o teu Instagram é esse? Ou esse é do outro cara? Não sei se dá para você ver aí a Peraí, esse diferença. qual? Leitura Runas de Odin. Não. Ó, Então, vou te falar. então aquela pessoa que a Renata falou voltou com o perfil antigo, que ele tinha mudado todo esse perfil para coisa luciferiana. E agora mudou tudo, Ó, o meu arquivou, Instagram. arquivou tudo de 2025. Em 2024 também, o último post é de um gato, de uma vaquinha para salvar um gato de 2024. Ó, A, esse é o ah, meu é. Instagram de Odin. Mas qual é o arroba? Runas e magia nórdica. Ah, Runas, vou procurar. Então o cara voltou para Runas, hein, galera? Fazendo a concorrência aí. Meu Deus. Pois é, acontece, né? Voltou Gente, tudo, voltou, mudou tudo de volta. aula prática, próxima aula. E aí, a jogada cal que eu faço, porque ela foi recente, foi a última, vou fazer um exemplo. E aí depois vocês vão É, me. manda no grupo, porque eu já não lembro de mais nada. Ok, pode deixar. E aí, ah, É bom que ele volte, é bom que ele volte, porque daí as alunas dele ficam tudo endemoniada e me procura e eu ganho dinheiro desendemonhando as alunas. verdade. Tem que perguntar para Endemoniando. colega aí se ela não sentiu nada de estranho. Não, graças a Deus não. É porque eu não tive contato com a pessoa, né? Eu só falei pelo Instagram e paguei um ritual que eu acho que não foi feito, porque não deu resultado nenhum e também não recebi nada.
E é, Ti, esse não é sobre runas diretamente, mas, por exemplo, vamos supor, nos Daimons, vou dar um exemplo. Se eles se levantam para querer pegar a causa, parece que eles são mais justiceiros até do que santo de igreja, né? total. Parece, eu achei que a energia deles é mais do tipo, não, tem que devolver mesmo, tem que fazer mesmo. Uhum. Mas esses são assim mesmo. O Johnny, eu vejo várias coisas acontecendo ali, porque a gente, né, amigo de longa data, a gente se visita, e aí, tipo, eu vejo várias coisas acontecendo ali, eu falo, vixe, que energia diferente, né? Então, parece que com a parte norte, que eles já não são, não parece tanto assim. Ou dependendo da energia, tipo, se for Hell. Hell? Não, Não, não. não. Tipo, a energia deles no geral. Parece que não é tão justiceiro igual os Diamonds, parece. Ah, Ou não, não, é? não. Alguns são, mas, tipo, por exemplo, Hell nada. Nossa, é muito boa. Ela só trabalha com sombras, mas ela é boa. Hum. Falando em Hell e em magia e etc. Hoje eu finalizo uma magia de ocultamento. Mentira, não é ocultamento, não, é de corte mesmo. A lua está propícia a isso e. Peraí, desculpa, gente. A lua está propícia a isso e eu vou concluir aqui um ritual nórdico, óbvio. É do quê? Concluir aqui na loja. Ai, peraí, gente, só um minutinho. Tem que ocultar o Mário daqui a pouco, né? Com a mulherada dando em cima dele. Uhum. Não é? Nós vamos ter que ocultar o Mário daqui a pouco, coitado. Pronto. Essa parte vai ter que ser editada. E aí, tipo. Tem, vende aqui na loja. O quê? Boneco voodoo. Pera aí. Ó, gente, eu vou parar de gravar aqui só um minutinho. Gente, ó, obrigado, beijos. Foi ótimo, mas quem quiser continuar aqui depois, eu vou falar uns negocinhos aqui. Só pra encerrar a aula. Um beijo pra vocês. Obrigado pela experiência de aceitar a calque na vida de vocês. E até a próxima aula. Beijinhos.